Da minha infância, foi uma infância feliz e com muita alegria e vivendo em família. Como era um bocado precoce, a minha mãe e o meu pai, que eram amigos do professor Laureano, pediram para eu ir para a escola. Comecei a frequentar a escola sem ser matriculado, com 5 anos de idade. De tal maneira que nunca fui matriculado na escola lá. E quando a minha mãe morreu, eu andava na escola, sabia ler, já andava na 3ª classe. Tive 3 meses depois da morte dela, morre hoje, morre amanhã, e acabei por não morrer, estou vivo e ainda estou aqui, não é? Mas de qualquer maneira tive que aprender a andar, a falar e aprender a ler e escrever novamente tudo, não é? Foi interessante porque nem me lembrava da morte da minha mãe. Depois comecei a recordar lentamente e começámos a viver. E nós, como o meu pai tornou a casar mais tarde, nós ficámos com o meu tio e fomos viver para a fazenda. Na fazenda fizemos a vida normal do campo daquela época, não é? Ajudávamos na agricultura, a charroar, a ordenhar as vacas, etc. Porque ele tinha muitas vacas naquela altura. Nos Açores é a terra das vacas, não é? E o que é certo é que trabalhámos bastante e vivemos ali uma vida saudável. Entretanto, resolveu casar, casou e viajou para Angola. E como os meus tios não me deixavam ir para o seminário, porque eu queria ir para o seminário, não me deixavam ir para o seminário, eu resolvi ir ter com ela. Saí dos Açores num barco para Lisboa, durante 6 dias. E depois estive em Lisboa à espera da casa chamada há 9 meses. Fui para Angola, ao fim desses meses todos, e lá fiquei, comecei a trabalhar no Hotel Majestic, mas como não podia estudar, tinha conhecido em Lisboa, na Pensão Londres, a dona Beatrizinha Radiz e o marido, que era prefeito da cidade. E ela convidou-me para ir, porque uma vez não podia estudar, e arranjou-me um emprego. E ficava em casa dela, onde tinha um apartamento, digamos assim, uma suíte por minha conta, e vivia como se fosse família. Ali contactei com os governantes, com toda a gente, que era considerado da família. Assim entrei na vida social da cidade e das pessoas. Em uns anos comecei também a pertencer à JOC, comecei por fazer um programa para a rádio, e como gostaram da minha voz e gostaram da minha maneira de ser, comecei a trabalhar na rádio, fazer vários programas e como locutor. E aos poucos eu fui entrando para o teatro, fui andando e tornei-me ator amador. E fizemos várias turnês, representando até peças bastante difíceis, com Frei Luís de Sousa. Foi muito interessante, aprendi muita coisa. Em vez de me dedicar ao desporto, comecei-me a dedicar à cultura. E para mim foi muito bom, foi uma educação profunda que eu recebi no teatro e comecei a ter amor ao teatro. Entretanto, apareceram lá para fazer um filme sobre as missões, e foram buscar para fazer um papel de padre.
seminário, os jesuítas diziam-me que eram 15 anos. E eu não estava com vontade de estudar 15 anos. E desisti, digamos assim, da ideia de ir para o seminário. Fui com os moços da Joca ao Hospital de Moçambique, levava-se um jornal, A Voz do Operário, e ao passar numa das enfermarias, uma velhinha, Dona Rosa, é tirada para cima da cama, ela que não se podia mexer, não tinha, totalmente dependente das pessoas, a chorar, porque já estava há 15 anos naquela situação, que era uma coisa louca. E nesse dia que eu, então, entrei em mim, se uma mulher destas pode estar 15 anos totalmente dependente dos outros, eu não poderei estar também 15 anos a estudar. E nesse dia resolvi realmente ir para o seminário. Nesse dia foi um dia, digamos assim, um dia extraordinário para mim, porque eu pensava que estava a ouvir signos, estava a ouvir, sei lá. Foi um dia assim, um toque especial. Queria levar dinheiro, mas não queria depender da família. Não ganhava o suficiente para isso e resolvi ir para o Banco Comercial de Angola. Fiz concurso, entrei e comecei lá a trabalhar. Mas com a dificuldade de que, em vez de juntar dinheiro, gastava, porque acabava o dia, tínhamos horas extraordinárias, saíamos, íamos para a pastelaria em frente, bebia cerveja, íamos para a boate, etc. E tudo se gastava. Resolvi falar com o padre Araújo, expliquei-lhe as coisas e ele disse: Luís Carlos, você não pensa em ir para o seminário porque você não tem vocação. Eu fiquei muito chateado, como é que ele sabe que eu não tenho vocação? Ele disse: o Evangelho diz que procurei o reino dos céus e a sua justiça e o resto virá por acréscimo. Você está só no acréscimo. E nesse mesmo dia eu decidi sair do banco e ir para o seminário mesmo sem dinheiro. E nunca me faltou dinheiro. Fui para o seminário e ainda apanhei a maneira antiga do seminário, o regulamento muito exigente, portanto, uma disciplina muito forte. Depois veio o Vaticano II, com João XXIII, e começou uma epifania na igreja, no seminário. Depois veio os professores de Roma para o seminário, Valdo, Sanches e Santos Neves, pessoas que tinham estudado exatamente com aqueles teólogos que foram preparar o Vaticano II e traziam todas as novidades. E os livros foram postos de parte e a gente começou a estudar à base dos documentos que iam saindo, e isso foi uma maravilha. Portanto, de uma situação fechada, entramos precisamente por uma liberdade teológica, uma liberdade de uma religião diferente. Cheios de alegria, cantemos, cantemos, e as nossas violas passamos por lá. Eu, estando no seminário, durante o Vaticano II, eu ia a férias a Luanda. Os meus colegas falavam muito comigo, a gente reunia-se nos cafés a conversar um bocado, eles não queriam que eu fosse padre, eu ia voltava para o seminário sempre angustiado, porque afinal estava-me a formar padre, mas ninguém queria o meu trabalho. Eles pediam para eu sair, diziam para eu sair, mas iam fazendo perguntas. E eu ia respondendo conforme sabia e chegava a casa, tomava nota das perguntas todas. Até que um dia resolvi responder a essas perguntas todas no encontro. E resolvi responder à minha maneira e fiz três experiências nesse ano. Em Luanda, Catumbela e Lobito. E os jovens ficaram encantados. Depois fiz em Nova Lisboa, depois fiz em Moçambique. Resolvi então fazer para mais abrir o leque a todos os jovens. E assim nasceu o movimento. O primeiro fim de semana foi no Carnaval e houve autênticas conversões. Muito interessante. E houve um ambiente extraordinário. E aí também, para mim, foi uma vivência muito forte, porque eu, de certo modo, vivia um pouco revoltado contra o próprio Deus,
porque me tinha levado a minha mãe e se ela não tivesse morrido eu já seria padre, já tinha 20 e tal anos. E foi nesse momento em que rebentou na minha cabeça. Se a minha mãe não tivesse morrido, eu seria padre, mas um padre de cabeça torta e de mãos postas e desatualizado. E então não tinha vivido, feito a experiência que fiz, sem família, a vivência normal de um jovem dos anos 60 e não poderia dar resposta aos jovens daquela época. E assim o movimento, enquanto seminarista, espalhou-se quase por toda a Angola. O movimento começou por fazer o grande encontro na Cabaia, no Lubite, e havia sempre conclusões do grande encontro. E à base dessas conclusões a gente fazia campanhas. Começámos a fazer campanhas, Natal de Amor. Conseguimos fechar todo o comércio na véspera de Natal, nessa campanha. Fez-se a campanha Viver é Viver em Paz, na qual apareceu a missa IEE, portanto, como síntese final, que era a paz total, através da Eucaristia, e que fizemos a missa um espetáculo, digamos assim, de ritmos modernos. E aí começou, precisamente com as palestras que fiz na rádio, a que PIDE começou atrás de mim. PIDE que é a polícia política do tempo de Salazar. Começaram a chamar-me para inquéritos, em sessões de 5 horas, que era uma loucura, queriam-me obrigar a assinar coisas, era uma tortura. E fui perseguido durante vários anos. Comunidade Shalom, caminho de amor. De alguma maneira eu era pároco, mas para sair e ir fazer um encontro a outra diocese era muito difícil, eu tinha que arranjar sempre um padre que me celebrasse as missas. E os jovens começaram a pedir que eu ficasse totalmente disponível para poder trabalhar com os jovens sem paróquia. Mas, entretanto, outros padres começaram a querer fazer a mesma vida que eu fazia, porque era um estilo novo, andar de calças jeans, sacola a tiracolo, não é? Portanto, viver de um modo diferente, e fui o primeiro padre a tirar a batina na diocese de Sá da Bandeira. Sofri bastante porque tinha fama de comunista, a PIDE andava atrás de mim, portanto isso também era mau sinal, mas os jovens estavam comigo. Começou-se a sonhar uma comunidade de padres totalmente disponível para fazerem os encontros jovens, vivendo aquilo que se ia anunciar no encontro. Os bispos queriam que eu fosse coordenador geral da Pastoral de Juventude em toda a Angola, e assim fui. Como era muito trabalho, pedi para que outros fossem comigo. Foi o Zé Teixeira e o Manel Couto. E fui esperar precisamente o Manel Couto ao Lubite. E foi aí que eles chegaram de barco, e foi aí que demos o abraço à beira-mar da chegada e começámos aí precisamente a comunidade. Veio também até nós, em Angola, a Maria Carazaeta, que nos veio-me ajudar a lançar os cursos de Educação Libertadora. E ela é que nos veio ajudar a sintetizar precisamente todo o conceito de homem, sociedade e igreja para nos unirmos uns aos outros e fazermos uma autêntica comunidade. E andámos por toda a Angola a trabalhar. Nessa altura morávamos em Nova Lisboa, que era o centro de Angola, e dali irradiávamos para todas as dioceses. Os bispos deram um voto de confiança, nos ver para trabalhar. Eu conheci uma equipa do Padre José Marins em Espanha, em que eles trabalhavam com comunidades eclesiais de base. Nós tínhamos um projeto de evangelização para Angola e a base seria as comunidades eclesiais de base. E ele tinha um curso de 15 dias e eu combinei com ele ir lá a Angola. Tínhamos padres, freiras, jovens. Entretanto, já havia guerra civil e é claro, eles não podiam ir lá fazer o curso. O que é que a gente resolveu? Vamos ao Brasil fazer os cursos, os meus colegas faziam o curso e nós fazíamos também um estágio de comunidades eclesiais de base para levarmos para Angola. A saída de Angola foi uma saída dramática, eu nem sei explicar. Saímos e debaixo de tiros por todos os lados. De Sá da Bandeira telefonei para Nova Lisboa, a telefonista estava debaixo de um móvel a falar porque estava com tiroteio por todos os lados. Sá da Bandeira a mesma coisa, toda a gente a encaixotar coisas. Vocês não calculam o que era ver isso.
Saímos para apanhar o avião, já não havia aviões, não havia gasolina. O nosso carro era a diesel. Fomos para a fronteira, mas mesmo assim, passar na fronteira não foi nada fácil, porque já não deixavam passar, deixámos passar porque tínhamos passaportes, mas dormimos na fronteira, em casa de uns amigos, e passámos logo de manhã a fronteira. Mas quando chegámos do outro lado foi uma alegria, uma sensação de liberdade. Celebrámos a missa em cima de 2 malas. Uma alegria e ao mesmo tempo uma angústia que se foi saindo da gente, que vocês não calculam. Dali fomos para um campo de concentração. No campo de concentração estivemos pouco tempo porque tínhamos todos passaporte e passagens. No Rio de Janeiro, a gente contactou com muita gente que veio de Angola para lá. Fui convidado pelos bispos do Brasil para ir lá falar sobre Angola. Foi-nos apresentado Dom Aloísio Lochainas, Dom Paulo Pontes, e o Dom Paulo, da hora do almoço, começou a entusiasmar muito para vir aqui, porque aqui também havia comunidades eclesiais de base, que viesse ver, que ficasse na diocese dele. Entretanto, ele foi falar com o Dom Aloísio. O Dom Aloísio interessou-se muito por nós. O Dom Aloísio queria que a gente viesse para aqui, por causa da educação libertadora. Cheguei ao aeroporto, quem me espera? O Dom Aloísio e o Dom Manuel de Edmilson. É interessante, porque eles ajudaram-me a tirar as malas, a colocar no carro, e lá vim no Fusquinha de Dom Aloísio para a casa dele. E lá ficámos, na casa de Dom Aloísio, durante 3 meses. Daí, saímos da casa de Dom Aloísio e fomos para São Judas Tadeu. Fizemos alguns cursos aqui, para os padres, e começámos a trabalhar aqui, não só no Nordeste, mas em todo o Brasil, coordenando cursos de educação libertadora, dinâmica de grupos, que naquela época era uma novidade. Em Portugal chegaram muitos jovens, ou quase todos jovens, do movimento. E começaram lá com um movimento como o Chico de Algés, o Manuel Faustino. Começaram vários grupos lá e pediram ajuda à comunidade aqui do Brasil para irem ajudar. Fomos ajudar, abrimos casa em Riacho. Foi uma experiência muito interessante e muito trabalho a nível de jovens e não só, também a nível de professores e de catequese e de padres. Foi interessantíssimo. E aí é que começou a aparecer jovens também que queriam seguir a mesma vida que nós. Dom Aloísio fez uma paróquia para nós, que não era uma nova paróquia, Nova Assunção. Nova Assunção é uma profecia, porque quando eu cheguei de Portugal, apareceu um cartaz lá em casa a dizer: vamos construir uma Nova Assunção, que era a igreja de Laje, em Angola, que eu construí. Fomos para lá, para Nova Assunção, mas o que tem é que não havia residência, não havia igreja, o povo queria uma igreja, mas não havia dinheiro, a comunidade era pobre, e começámos uma experiência interessante, que foi precisamente um mutirão. As pessoas querem a igreja, vamos trabalhar. E é interessante que o mutirão, chegamos a ter 650 pessoas a trabalhar no fim de semana ali. É interessante. Tínhamos à volta dos 40 grupos de organização dessa gente toda, e construí-se a igreja dessa maneira, sem dinheiro de fora, mas graças também às ajudas quer dos engenheiros, quer dos arquitetos, enfim, foram tudo de graça, e ajudas das pessoas amigas. E ela aí está, uma igreja pobre, serve e humilde, mas cristocêntrica, uma igreja que aberta ao mundo, aberta a tudo, portanto, que tem uma espiritualidade muito intensa. A igreja de Nossa Senhora da Assunção, que não tinha nenhuma igreja de Nossa Senhora da Assunção aqui em Fortaleza, sendo ela a padroeira da cidade.
80 anos da minha vida, nunca pensei viver tanto e sinto-me feliz porque trabalhei em 3 continentes, com mentalidades diferentes. Os jovens têm os mesmos problemas em todo lado, não é? Os mesmos problemas. As manifestações é que são um pouco diferentes, mas aprendi muito até com os próprios fracassos. E aprendi no confronto das várias realidades, também aprendi muita coisa. Esse sonho de ser uma pequena semente de libertação e, portanto, de evangelização dos jovens, que é tão importante a gente levar a milhões de jovens que estão de braços estendidos à espera do Evangelho. Isso fica incompleto. A gente não pode perder esse sonho de vista. Temos que fazer um esforço para levar um Cristo autêntico, um Cristo jovem, um Cristo viril, um Cristo capaz de modificar e de transformar as pessoas, um Cristo que liberte e que não oprima. Esse sonho não termina, esse sonho continua. Um homem feliz, porque vivi muito, amei muito, apesar dos meus pecados, dos meus fracassos, com os quais aprendi mais do que com os êxitos. Tive a sorte de fazer tudo quanto um padre pode fazer como padre. Tive a sorte de ser líder nacional em Angola, desde da favela até ao ministério, mesmo na própria igreja. Fiz o que pude e senti-me feliz e realizado. Estou-me realizando ainda. Tenho uma angústia muito grande que é, queria fazer mais, mas temos que deixar alguma coisa para os outros também, não é? Mas é isso, quando a gente quer viver uma profecia, temos que morrer insatisfeitos porque falta fazer muita coisa. Abraçou o infinito que o roeu, pousou os pés na terra dura e avançou. Abriu o peito e num sorriso sem lamento lançou a vida num projeto novo. Deixou de ser dos seus para ser do povo.